farmacêutica do Exército deve imediatamente ampliar a sua produção desse medicamento. E esse medicamento pode até ser útil no tratamento de pacientes com Covid-19, mas ainda não existe nenhuma confirmação científica médica sobre isso. Aliás, nesta quarta-feira, em coletiva, o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, liberou o uso desse medicamento para pessoas infectadas em estado já grave. Então, assim, está liberado só mesmo nesses casos. O Ministério da Saúde pede para que as pessoas não tentem comprar esse tipo de medicamento, porque ele pode gerar outros efeitos, como, por exemplo, questões ligadas à parte cardíaca. Então, recomendação do Ministério da Saúde. Mas vão testar em pacientes que têm já um estado mais avançado do coronavírus. Essa foi uma das medidas anunciadas ontem, no caso, quarta-feira, com relação aí a esse medicamento que o Léo trouxe. E o presidente, em primeira mão, num vídeo improvisado com os filhos, colocou aí que seria a solução, né, no momento de muita discussão ainda do que pode ser realmente a solução de evitar, de salvar, de curar as pessoas aí do corona. E horas depois que saiu esse vídeo do presidente, os jornais já estavam mostrando os primeiros casos de pacientes, né, que foram às farmácias e não encontraram a cloroquina. E esse anúncio do presidente ajudou a tornar indisponível o medicamento para quem efetivamente precisa dele, com confirmação médica, né? Coube o secretário executivo do Ministério da Saúde desmentir o presidente Bolsonaro, né? Inclusive, os laboratórios das Forças Armadas já produziam cloroquina muito antes desse vídeo que ele disse que ele que mandou. E o mais importante, né? O uso médico do tratamento do coronavírus só acontece em caráter experimental, como você falou. E isso foi dito pelo nosso Ministério da Saúde. No dia 23/3, na segunda-feira, acordamos com aquela notícia aterrorizante, né? Que as empresas poderiam ficar 4 meses sem pagar os funcionários. Isso no meio da nossa pandemia. A medida provisória do governo Bolsonaro acendeu todos os tipos de alerta, né, na sociedade. Na tentativa de poupar as empresas, o governo estava sabotando a quarentena, já que ninguém ficaria em casa correndo o risco de não receber o salário por 4 meses, né? Na oposição, o primeiro a se manifestar contra essa iniciativa absurda do governo foi o Ciro Gomes. Pela manhã, o Bolsonaro ainda defendeu a medida, né? À tarde, ele já voltou atrás. E, inclusive, uma aspas dele aí de bastidor seria pedir pro Guedes tirar porque estavam me batendo muito, né? Foi uma chantagem que ele fez com a sociedade de mostrar o poder. Olha o que eu posso fazer se vocês paralisarem o país com essa gripezinha aí, que inclusive está em mim. Ele deve pensar, inclusive eu tenho. Gente, vão me desculpar aqui, mas eu vou colocar algo que eu posso estar sendo até leviano, como o presidente gosta de falar, mas esse homem está, ele em algum momento... Ele é o corona. Ele é, porque assim, ele desdenha de algo que provavelmente ele sentiu e talvez não tenha o afetado de uma forma tão forte, para ele desdenhar dessa forma. Eu acho que é isso que tá pegando, porque ele não mostrou nenhum, como, né, o nosso novo bastião aí do combate ao corona, o governador João Dória, né, que mostrou os seus testes por ter e tudo mais, né, inclusive com troca de farpas. João Dória abriu a reunião na quarta-feira dos governadores, fazendo uma nota de repúdio ao Bolsonaro, e aí o presidente atacou ferozmente João Dória. Subiu a sua cabeça a possibilidade de ser presidente da República. Não tens responsabilidade, não tens altura para criticar um governo federal que fez completamente diferente o que outros fizeram no passado. Vossa Excelência não é exemplo para ninguém. Depois retrucou em coletiva, né? Falou, não, eu só expressei minha indignação. Não é uma gripezinha, não é um resfriadozinho, é um assunto sério, difícil e a maior crise de saúde pública da história do país. Eu lamento que o presidente prefira escutar o chamado gabinete do ódio do que o gabinete do bom senso e do equilíbrio e da serenidade. Claro que o Dória é raposa, ele se colocaria
como, né, até o Corona antecipa esse debate, esse momento em que o Dória se coloca como antagonista ao Bolsonaro, depois, como o próprio presidente gosta de falar, e aí nesse ponto ele tá certo, depois de surfar no bolsonarismo, né? Hashtag Bolsodória, o próprio Dória inventou essa hashtag, mas ao mesmo tempo, ele tira proveito disso tomando atitudes que têm que ser tomadas por pessoas que estão à frente, que têm esse peso, né? Assim, ainda bem. Ainda bem. Agora, colher fruto, até porque, gente, eu já falei aqui outro dia no nosso outro programa e volto a repetir, esse vácuo que está sendo deixado pelo Bolsonaro provavelmente será ocupado por uma outra figura do espectro da extrema-direita aí, dessa super-direita, dessa alt-right que o João Dória representa, que o Witzel representa, e a questão é, cada vez mais eles vão sair na porrada, daqui a pouco vai trocar pancadaria Dória e o Witzel e quem mais quiser entrar, por quê? Porque esse vácuo será preenchido. A sociedade, ela passou por uma lavagem cerebral de uma forma tão forte que hoje ainda você falar em esquerda, em governos de esquerda, em PT, meu amigo, é difícil e ninguém se coloca como uma figura unânime, podemos dizer assim, nesse meio da esquerda, né, no qual faço parte, que o Léo faz parte. Então, esse vácuo vai ser preenchido por essas figuras. E o Dória, dentro do estado dele, e que inclusive é o mais afetado por conta do coronavírus, tem tomado esse protagonismo aí de bater de frente com o governo Bolsonaro. No dia 25/3, né, na quarta-feira, ontem, o vice-presidente da República, o Hamilton Mourão, defendeu o isolamento social horizontal como posição do governo no controle da pandemia do novo coronavírus, né? E o posicionamento é oposto ao do presidente Jair Bolsonaro no pronunciamento da noite da terça-feira, que já falamos aqui. Segundo Mourão, a posição do governo é pelo distanciamento e pelo isolamento social. E o Mourão afirmou ainda que o Bolsonaro talvez não tenha se expressado da melhor forma. De novo o Mourão voltando aos tempos de Mourão do início da presidente. Ah, que saudade do meu vice. Bom dia! Bate aqui uma saudade daquele início do governo Bolsonaro em que ficamos ali por alguns momentos apaixonados pela figura do Mourão. Ó, General Mourão, sensato, fado sensato. E aí, obviamente, colocaram o Mourão na sombra. Fala, Mourãozinho, ó, fica aqui quietinho. Agora acho que volta, né? Percebendo de novo também esse vácuo deixado pelo Bolsonaro, ele pensa, opa, eu tô aqui, meu amigo, pra qualquer coisa, eu preciso mostrar para a sociedade que se derrubarem esse homem aí, eu vou tomar as rédeas e vou ficar piano. Gente, o Mourão é um cara que, você conversando com ele, você vê nas entrevistas, você conversando com colegas de imprensa, como já tive a oportunidade de conversar, de um ótimo trato, né? É uma pessoa, é um boa praça, é um cara vaidoso. Então, assim, pro Mourão, acredito eu, a não ser que exista algo muito nebuloso por detrás disso, senão que eu apoie 100% um militar no poder, sou contra, mas colocaram ele lá, né? Da mesma forma que falam da história do Temer lá, que votamos no Temer e coisa e tal. O Mourão, ele provavelmente assumindo o poder, né? Imaginando que acabou o Bolsonaro, quem sabe, né? Esperamos aí, vamos ver o que vai acontecer, mas ele tem tudo para querer ser lembrado como um general que botou o país em ordem de novo. Que venceu o corona. Que venceu o corona e que que substituiu. Porque assim, substituir o Bolsonaro vai ser uma das missões mais fáceis. Com certeza. Não é verdade? Esse é o meu medo, né? Porque esse é um governo tão péssimo que qualquer pessoa que vier, um João Dória da vida, faria um excelente governo, ao invés dessa maluquice, dessa coisa de bater a cabeça. Um excelente governo, né? Um governo ruim fantasiado de um governo bom, exato, né? Um governo de direita, um governo neoliberal. Esse é o meu medo, galera. Não se apaixonem por quem vier por aí, por favor. Acho que essa é a frase mais importante do episódio de hoje, né? Eles usam um argumento de, mas a comida não vai chegar, se parar tudo, o cara do campo também vai... Eu acho que eles jogam num extremo tão forte que o que a gente está falando é justamente parar o que dá para parar, né? Tem gente que não... A própria imprensa, meus amigos, os jornalistas, eles não podem parar de trabalhar. É isso que eles não estão entendendo. Não tem como a CNN, a Globo News desligar. Eles precisam passar a informação do mesmo jeito como não tem como desligar outras coisas. Agora... O que a gente está querendo é que as coisas,
as pequenas coisas, bares, restaurantes, possam parar e possam sim ter um respaldo do governo, que o governo possa, dentro dos estados, dentro do âmbito nacional, possa respaldá-los depois para que eles possam reabrir. Até porque, pensa bem, você que defende não, tem que abrir. Um bar vai abrir hoje, ele vai dar mais prejuízo aberto, porque as pessoas não vão ao bar num momento como esse, muito menor do que fechado, porque ele vai ter que pagar para os funcionários, ele vai ter que pagar luz, enfim, vai ter que pagar um monte de coisa. Então, eu queria até a visão do Léo sobre isso, porque a minha visão é um pouco isso. Essas pessoas estão argumentando que não pode parar tudo, mas não estamos falando para parar tudo, estamos falando para parar o que dá para parar e o que já está sendo parado. Aulas dá para parar, jogos de futebol dá para parar, bares dá para parar, restaurantes podem funcionar num esquema de delivery, porque as pessoas não vão se arriscar também. É isso que eu acho que as pessoas não estão entendendo direito. Óbvio que tem coisa que não dá para parar. O transporte público 100% não pode parar. Existem pessoas que precisam trabalhar, existem rodas que não param de girar independente do momento, e citei uma delas aqui, que é a imprensa, que muita gente despreza. Olha aí, tá vendo? Ó, quem tá trabalhando mais são os jornalistas, meus amigos. Você liga na TV, tem nego ao vivo 24 horas por dia falando disso, Léo. A gente só precisa tomar as devidas precauções, né? E, de novo, a OMS concorda com você. Ela está dizendo, parem o que não é essencial. Criem medidas econômicas e sociais para não quebrar as suas pequenas e médias empresas, para não deixar as pessoas que não vão ter como trabalhar, como pessoas que trabalham em restaurante, sobreviverem, para pessoas que fazem a limpeza da sua casa sobreviverem sem precisar ir para sua casa. Enfim, é bom senso. Eu acho que mais do que tudo, mais do que teorias políticas e qualquer outra coisa, a gente tem que ter bom senso. Se o vírus é um negócio que pega se transmite pela aglomeração de pessoas, pela movimentação, não vá se não é essencial. Não vá se não é um serviço que você realmente precisa estar ali. Cria-se, inovem. Existe muita gente fazendo home office. É isso que o governo tem que ter a noção. A gente precisava de uma liderança que conseguisse criar medidas para sustentar quem não pode trabalhar, né? E, ao mesmo tempo, definir o que é essencial ou não de uma forma mais clara. Óbvio, não indo para esse lado do Bolsonaro de fazer esse isolamento social vertical, que isso, como a gente vai falar aqui ainda, dando exemplos de outros países, foi testado já em outros lugares e não funciona. Não funciona, as pessoas... o SUS vai, como disse já o Mandetta em outra oportunidade, o SUS não vai aguentar a onda de pessoas doentes. A gente não tem só o corona, como disse o Eduardo Moreira em um emocionado vídeo hoje, muito bom inclusive. Não existe, não tem como. Existem pessoas com outros problemas. Se você for atropelado por um carro e for num hospital na auge do corona, você não vai ser atendido. As pessoas vão morrer por não ser atendidas por outras doenças. Esse é o ponto. Não existe espaço físico, não existe equipamentos físicos para aguentar esse fluxo de coisas. A gente tem que pensar em todas as outras doenças que não o corona ainda. Essa é a gravidade da situação. Acho que esse é o ponto que as pessoas não estão entendendo em relação à gravidade. Assim, gente, é um colapso no sistema da saúde, que depende de medidas de todos os outros setores do governo para funcionarem. Uma dessas medidas é isolamento social horizontal, só trabalhos essenciais. Governo, nos diga, por favor, governo, tenha um momento de bom senso e nos diga o que é essencial ou não nesse país. Pode parecer que esse vai e vem, esses quebra-cabeças aí, essas brigas entre governadores não é nada, que o pior foi evitado no Brasil, mas não se engane. O Brasil está perdendo o tempo que a gente não tem ainda. E numa pandemia, tempo é vida, não dinheiro. Tem uma matéria na Folha de São Paulo, da Ana Estela de Souza Pinto, que comenta sobre os casos do mundo, assim, as lições que podem ser aprendidas, O isolamento apenas de idosos e pessoas com doenças prévias, chamados pelo presidente de isolamento vertical, foi tentado em países europeus como o Reino Unido e a Holanda, e abandonado quando o crescimento rápido do número de doentes passou a ameaçar o colapso do sistema de saúde desses países extremamente avançados. Na manhã dessa quarta, o Bolsonaro manteve o tom do pronunciamento, na noite anterior, contrário a restrições mais drásticas como as adotadas na Ásia e na Europa, que incluem fechar escolas e lojas. O presidente criticou os governadores, principalmente o de São Paulo, que a gente já falou, e o Rio de Janeiro, Wilson Witzel, por adotar o isolamento horizontal, que abarca toda a população. O mal que teremos com o isolamento horizontal será muito maior do que o mal que teremos com o vírus, disse o presidente, em referência ao prejuízo provocado pela paralisação mais ampla. A preocupação com o impacto econômico de uma quarentena também atrasou a decisão de governantes europeus, mas a maioria deles apressou a adoção de restrições mais duras depois que ficou evidente a gravidade da situação na Itália, que decretou o confinamento no país todo no dia 10 de março desse ano.
O presidente da França, o Emmanuel Macron, e o primeiro-ministro de Portugal, o António Costa, que defendiam escolas abertas no começo desse mês, mudaram muito rapidamente de discurso, né? Hoje o Macron, um dos mais vocais defensores da quarentena, com limites até mesmo da distância que cada francês pode percorrer. E o Costa, em Portugal, implantou um confinamento e fechou escolas antes que ocorresse a primeira morte no país, né, no dia 16 de março. Entre os líderes que mais resistiram até adotar medidas duras, o caso mais simbólico é do primeiro-ministro do Reino Unido, né, o Boris Johnson. No dia 10, os britânicos começaram a esvaziar as prateleiras dos supermercados. Mas a única medida anunciada pelo governo foi criar uma comissão para combater notícias falsas. Na sexta-feira 13, 31 países da Europa já haviam